Seguindo aqui no texto, a gente vai exatamente identificar essas questões. Como é que o espaço se torna a condição de possibilidade? Veja aqui. Na página 91, você vai encontrar o espaço, como a condição de possibilidade dos fenômenos, tá? Daquilo que a gente recebe do mundo. Não uma determinação que dependa deles. Okay? É uma representação a priori que fundamenta necessariamente todos os fenômenos externos. Também, aqui, veja um outro ponto que esclarece essa questão. O espaço não é mais do que a forma de todos os fenômenos dos sentidos externos, isto é, a condição subjetiva da sensibilidade, e única que permite a intuição externa. Repara que o espaço vai ser tratado como uma forma pura da sensibilidade que dá então a condição subjetiva do sujeito, certo? Dentro do sujeito, que permite que haja sensibilidade, permite que haja a intuição externa. O que ele está chamando de intuição externa seria exatamente sensibilidade. Continuando aqui, a gente tem como a receptividade do sujeito, mediante a qual este é afetado por objetos, precede necessariamente todas as intuições desses objetos, ou seja, tem lá uma certa receptividade própria das nossas capacidades sensíveis do sujeito, ok? Que é a partir dela, dessa receptividade, que a gente acaba sendo afetado pelos objetos. Tá? É mediante ela que a gente é afetado pelos objetos. Essa receptividade, ela é anterior, ela precede, obviamente, a qualquer coisa que a gente sente. Ok? Seguindo aqui, ele vai comentar, uma vez que a gente tem isso, como isso acontece, a gente tem lá que compreende-se como a forma de todos os fenômenos possa ser dada no espírito antes de todas as percepções reais. Ou seja, é a forma de todos os fenômenos, aquilo que dá a condição de possibilidade de todos os fenômenos, ela se dá no espírito, no espírito, isto é, no intelecto, antes de qualquer recepção de fora, qualquer percepção de fora. Então, por conseguinte, seria a priori. Se dá só no espírito, é a priori, como a gente já comentou aqui. E como ela, enquanto intuição pura, intuição pura, lembre-se que é aquela exatamente a priori. E como ela, enquanto intuição pura, na qual todos os objetos têm que ser determinados, possa conter, anteriormente a toda a experiência, os princípios das suas relações. Então, veja que a intuição pura, uma vez que ela é anterior, ela já está dentro da nossa mente, ela já contém todos os princípios das relações que permitem que a sensibilidade aconteça. O espaço, enquanto então uma intuição pura, ela acaba permitindo, dando a condição de possibilidade, porque ela já possui todos os princípios dessas relações, que dá a possibilidade da gente sentir, ter a sensibilidade dos fenômenos. Ok? Aparece aqui então a figura também do tempo, tá? A forma do tempo, desculpa. Aparece então a forma do tempo, que ela agora vai ser tratada então também como uma das formas a priori, Você vê aí, por exemplo, que o tempo é a condição formal a priori de todos os fenômenos em geral. O espaço, enquanto forma pura de toda a intuição externa, limita-se como condição a priori simplesmente dos fenômenos externos. Logo ali embaixo, no grifo em vermelho, a gente vai seguir. O tempo constitui a condição a priori de todos os fenômenos em geral. É, sem dúvida, a condição imediata dos fenômenos internos da nossa alma e, por isso mesmo, também imediatamente dos fenômenos externos.
Nesse ponto, gente, a gente pode acabar se confundindo, né? Por quê? Muitas das vezes nós acabamos considerando de uma maneira muito realista as noções de espaço e de tempo. Mas Kant aqui, como eu já disse para vocês, está falando de uma maneira a priori a respeito do espaço e do tempo. Então pensa o seguinte, você pensa de uma maneira realista, dando tipo um status de realidade ao espaço e tempo, ou você pensa simplesmente como algo de dentro da sua mente? Geralmente a gente fala muito de coisas reais, tipo, existe um terreno, né, existe um determinado espaço, um volume, então você dá um grau de realidade ao espaço. Ao mesmo tempo, você acaba dando um certo grau de realidade ao tempo, quando você fala de sucessões temporais, de eventos que aconteceram na sua vida, da sua idade, muitas das vezes, a sua vivência, a sua experiência, sei lá. Você acaba dando um grau de realidade tanto ao espaço quanto ao tempo. Se você chegar e fazer esse tipo de coisa, você vai cair num posicionamento exatamente contrário ao de Kant, que é chamado de realismo transcendental, né? Que o próprio Kant chamou. Realismo transcendental. É um pensamento oposto ao de Kant, porque Kant ele defendeu o idealismo transcendental. A gente vai explicar melhor essas duas noções daqui a pouquinho. Mas só para você perceber que a gente tem que tomar cuidado aqui. Toma cuidado que você não pode apontar como realidades, né, o espaço e o tempo como sendo realidade. São noções a priori, ou seja, simplesmente na mente do indivíduo. Para tentar ajudar um pouco nessa compreensão do tempo e do espaço como sendo a priori, que muita gente tem essa dificuldade, vamos pensar da seguinte maneira. Há uma definição que vem desde Aristóteles, né, do tempo como sendo a medida do movimento. O tempo é a medida do movimento. Você consegue entender isso com clareza? O que seria considerar o tempo como uma medida do movimento? Ou seja, você tem lá o movimento, a série de modificações no mundo, mas você precisa medir de alguma forma essa sequência de sucessões, de modificações que acontecem lá. Como que você pode fazer? Bom, você pode pegar uma espécie de padrão, movimento padrão, e você tomar como unidade de medida, né, de tempo. Assim, por exemplo, acontece quando você pega um movimento padrão, que é o movimento de rotação da Terra, e você dá uma unidade de tempo, a unidade de medida de tempo, que é o quê? Que é o dia, certo? O movimento de rotação da Terra serve para você pegar como padrão lá e dizer, aquilo ali é um dia, certo? Uma rotação completa da Terra. O movimento de translação vai ser o de um ano, né? Que é outra unidade de tempo. Então, um dia, um ano, repara, são medidas de quê? Do movimento. São medidas do movimento. É nesse sentido que você começa a perceber que se existe uma medida, então existe um medidor, e é o medidor que faz internamente essas medidas a respeito das coisas. O que existe lá fora, se a gente pode falar assim que é um dado da experiência, né, para ser mais preciso, o que é um dado da experiência é que há movimentos, há modificações. Esse é um dado da experiência. Agora, diante dessas modificações que vieram da experiência, você tem lá então as suas medições, as suas formas a priori que você tem na sua mente, ok? Você mede, né? Você enquanto medidor, você mede essas experiências que você teve, ok? Então é assim que você acaba fazendo assim, uma associação, começando a considerar o tempo, por exemplo, como uma coisa interna. O tempo é algo interno na mente que serve para você medir aquelas experiências de modificações que você tem. Está dando para entender aqui a questão? É mais ou menos isso. Agora, você pode também, por uma certa comparação, uma certa analogia, e considerar o espaço, né, como uma medida, sei lá, da distância. Né? Você tem lá as distâncias entre dois pontos e você considera o espaço como uma medida de uma distância. Aí você tem que pegar também um padrão. Né? Qual seria uma distância padrão? Né? Uma vez que a luz é uma coisa constante na natureza, acabou que a gente conseguiu definir melhor o que é um metro a partir dos anos-luz da luz, certo? Da velocidade da luz. Então, nesse sentido que você toma um padrão na natureza e a partir desse padrão da natureza você acaba simplesmente considerando uma unidade de medida que vai ser usada por esse medidor interno aí. Ora, o que vem dos dados experimentais? Antes de mais nada aí, quando a gente está falando do espaço. O que vem do experimental é a distância entre dois pontos.
E essa distância entre dois pontos vai ser medida por unidades de espaço, tá? Que o espaço, enquanto vai tratado aí como medida da distância, ok? Repare então que você está tratando então o espaço como uma coisa interna na mente que auxilia na medição de dados experimentais, que no caso seriam a distância. Então, espaço e tempo aí, então você observa que estão sendo como que jogados para dentro da mente humana e servem de medida, né, para o movimento ou para as distâncias, ok?